Bom dia aos amados irmãos. Vamos orar ao nosso Deus. Estamos tendo algumas aulas sobre a consideração da membresia local, pensando a respeito do privilégio de ser um membro e também das responsabilidades que envolve fazer parte ativamente de um corpo como a Igreja do Senhor Jesus. Vamos orar. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, nós queremos agradecer ao Senhor por teu cuidado em nossas vidas. Temos, ó Deus, o entendimento de que o Senhor nos protege, inclusive através dos teus anjos, que nos abençoam mesmo quando nem percebemos. Obrigado, Senhor, pela igreja que o Senhor formou. É tua, porque foi o Senhor que morreu na cruz, se sacrificando por cada um dos teus eleitos. Obrigado, ó Deus, por fazer parte deste grupo de escolhidos, mesmo sem mérito algum meu, por conta da tua graça maravilhosa, que é melhor do que a vida. Obrigado, ó Deus, por podermos nos juntar e pensar temas que abençoe a igreja e o reino de Cristo. Coloca no nosso coração sempre mais amor e consciência, para que possamos, ó Deus, continuar sendo instrumentos abençoadores no teu reino, uns para com os outros, instrumentos para os perdidos que carecem tanto do teu evangelho. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja nessa manhã, me capacita e capacita os demais professores. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então vamos falar um pouquinho sobre responsabilidades. E nós vamos fazer aqui uma divisão falando sobre responsabilidades e benefícios individuais e também coletivos a respeito da membresia local. Então, sempre que nós falamos sobre a membresia, nós precisamos lembrar destes dois elementos dentro da gangorra. Ser membro de uma igreja envolve ser grandemente privilegiado. Isto deveria significar que todo aquele que faz parte de um corpo local já foi salvo em Cristo Jesus, já entendeu a salvação e se sente honrado por Deus ter sido aquele que nos escolheu, mesmo sem méritos em nós mesmos. Então, tudo começa por nossa salvação. E aí Deus nos coloca num corpo, onde esse corpo vai nos beneficiar, onde algumas pessoas que estão ali estão começando como nós, e outras já estão até no final de sua vida, às vezes com caminhada de 50, 60, 70 anos de crentes, e estão ali nos dando exemplo e modelos de perseverança na fé, de como caminhar com Cristo por toda a vida, apesar dos percalços. Então, nós devemos lembrar que nós somos grandemente beneficiados em fazer parte de uma igreja local que seja bíblica e que seja saudável. Isso envolve também, meus irmãos, responsabilidades por parte daqueles que compõem o corpo, daqueles que realmente já são membros. Então, se eu estou apenas fazendo uma visita a uma igreja local, se eu apenas estou ali assistindo alguns cultos, então isso não envolve nenhuma responsabilidade da minha parte. A igreja é aberta para que todos possam visitar e conhecer. Mas se eu decido fazer parte da igreja local, eu estou decidindo ter responsabilidades. Então, não é uma obrigação, no sentido de que eu fui obrigado a fazer parte de tal igreja local específica. Não, você escolheu. É como um casamento, em que você escolhe casar com aquela mulher. Você escolhe casar com aquele homem. E
A tua escolha envolve benefícios, mas também envolve responsabilidades. Da mesma maneira que na igreja local, você escolheu estar numa determinada igreja local, e você tem os seus próprios fatores para essa tomada de decisão. E, nesse sentido, nós estamos decidindo nos responsabilizar e ser cobrados por ser membro. Então, com base na nossa profissão de fé e na nossa decisão individual, que responsabilidades são colocadas sobre os ombros, de todos que são membros. Os membros devem se comprometer uns com os outros. Já falei para os irmãos que a Bíblia tem uma série enorme de uns aos outros. Nós temos aproximadamente 32 sessões de uns aos outros nas Escrituras. Então, envolve uma grande responsabilidade no cuidado mútuo, na ajuda mútua, na exortação, no aconselhamento uns com os outros. Então, fazer parte de uma igreja local é um comprometimento que nós fazemos uns com os outros, de que nós iremos amar aquele irmão, nós iremos ter que emitir perdão em alguns momentos, porque desavenças irão acontecer, a gente vai inclusive mencionar, decepções, e a gente vai precisar ter um coração perdoador, porque nós fomos muito perdoados pela graça do Senhor Jesus. Se tem uma marca de uma igreja local, é que ela é perdoadora. Então, não faz o menor sentido, sendo inimigos de Deus, sermos aproximados do Senhor apenas pela graça, por um perdão que não merecíamos, nós não perdoarmos aqueles que também nos ofendem e que, inclusive, tratam conosco pedindo perdão. A gente tem obrigação de emitir perdão e mudar comportamento com aquelas pessoas. Não é aquele tipo de perdão da boca para fora. Eu te perdoo e continuo te tratando mal, frio, de maneira que você vai sentir o distanciamento. Não. Eu te perdoo, eu estou disposto a andar com você, a caminhar com você. Eu te perdoo porque talvez daqui a pouco seja você que vai ter que me perdoar e vai ter que exercer longanimidade na minha vida. E a igreja é assim, é um grupo que a gente está crescendo, errando uns com os outros, pedindo perdão e perdoando 70 vezes 7. É um grupo de apoio mútuo uns para os outros, onde a gente vai encontrar apoio espiritual, no povo espiritual, no povo de Deus. Nós vamos orar uns pelos outros, e é uma maneira, inclusive, de amar alguém, é você levar aquela pessoa diante do altar do Senhor, lembrando dela, clamando por ela, termos zelo, termos palavras de encorajamento diante de desânimo, porque todos nós estamos sujeitos a ter desânimos na caminhada. Então, fatores mínimos já nos abatem, já nos entristecem. E onde a gente encontra amparo, onde a gente encontra encorajamento? Na igreja do Senhor, no povo de Deus. Ensino, onde nós nos encontramos para aprender uns com os outros. Então, não exclusivamente através do pastor. A Bíblia diz que todo pastor precisa ser apto para ensinar. Então, isso é um pré-requisito para que ele possa, inclusive, ser pastor. Mas isso não significa que o aprendizado da igreja é exclusivo a um pastor. Nós aprendemos uns com os outros, quer seja em uma sala de EBD, uma sala oficial, ou em convívios, em conversas uns com os outros espirituais. Então, irmãos que têm 10, 15, 20, 30 anos de crente, que já leram livros, que já escutaram 30 anos de pregação expositiva, certamente tem muito que contribuir, tem muito que colaborar na vida uns dos outros. E, às vezes, não se engane, às vezes, o seu ensino, ele pode, inclusive, alcançar mais em determinadas situações e momentos do que um ensino oficial. Às vezes, por você ser um crente sério, maduro, madura, você consegue se aproximar em um momento de dificuldade de um outro irmão da igreja, que o ensino de púlpito, às vezes, não atinge o coração como aquele momento
que você tem ali de aconselhamento e de ajuda. A admoestação, né, a advertência uns para os outros, isso também é necessário para que todos nós nos aperfeiçoemos. Então, não existe relacionamento saudável sem que a gente, em algum momento na trajetória, venha corrigir um ao outro. Não existe. Não existe um casamento saudável em que a esposa não precise corrigir o marido em algum momento. A esposa precisa se posicionar em algum momento. O marido precisa corrigir a esposa, a gente precisa corrigir os filhos, e os próprios filhos precisam corrigir os pais. Então, a gente, para ter um relacionamento saudável, nós vamos precisar em algum momento dessas correções. E a igreja é uma grande bênção, porque muitos dos nossos erros são imperceptíveis aos nossos olhos. Nós não notamos. Às vezes somos tão egoístas, mas nós não notamos esse egoísmo. Mas quando nós vamos estar em conjunto, as pessoas rapidamente notam que nós somos egoístas, orgulhosos. Não, nós não notamos que somos orgulhosos, nós até dizemos, não é questão de orgulho, é porque eu sou uma pessoa decidida. Não, às vezes não é isso não. Às vezes você só maquiou a palavra, mas é orgulho mesmo. E aí onde vai ficar claro o nosso orgulho? Nos relacionamentos que nós temos. E aí ali vai ficando claro. E por que esse relacionamento, meus irmãos, tem como uma das funções deixar claro os nossos erros? Porque um dos propósitos da igreja é que nós aperfeiçoemos um ao outro para que nós nos tornemos mais parecidos com Cristo. Então, a igreja, ela faz esse trabalho em que, pouco a pouco, nos relacionamentos, nos cultos, juntos, nós vamos crescendo, nos aperfeiçoando, percebendo falhas, erros, percebendo ali áreas na nossa vida que nós achávamos, inclusive, que eram dignas de elogio, mas que, ao nos relacionar com os outros, percebemos que é digna de crítica. E aí nós crescemos, inclusive abrimos os nossos olhos para fazer uma melhor leitura de nós mesmos. Servir, como nós iremos mencionar, então, é também uma das honras que temos, servir a Deus ao servir os nossos irmãos, numa evidência de grande amor. Essas responsabilidades, elas não podem ser desempenhadas sem que nós tenhamos uma interação regular dentro de um corpo, fazendo parte realmente de uma igreja, sem que nós estejamos presentes naquela comunidade, sem que a gente possa exercer determinada influência bíblica sobre aqueles demais irmãos. Então, como nós podemos assumir funções, assumir cargos, estar à frente realmente, ou neste pelotão que está mais à frente do serviço, se a gente não está reunido com o corpo, se todos esses elementos que foram citados, né, de cuidado, de zelo, de amor, não são vistos no meu congregar dentro da igreja. Então, nós precisamos querer, né, servir e assumir esse tipo de responsabilidade. Um recurso que Deus nos dá, que é um recurso espiritual, esse recurso é um privilégio, descrentes não têm. Descrentes foram grandemente abençoados com talentos por Deus. Quantos descrentes são muito hábeis naquilo que fazem? E graças a Deus por isso, porque eles acabam nos abençoando com a inteligência que eles têm, com a perícia que Deus deu a cada um deles nas mais diversas áreas e profissões. Mas dons espirituais, esses dons são restritos ao corpo de Cristo. Esses dons espirituais são restritos aos membros. Só quem é salvo recebe dons espirituais e é capacitado pelo Espírito Santo para que possa exercer alguma função, algum cargo, algum serviço na igreja local,
de maneira que edifique o corpo de Cristo. Então, aqui nós temos mais um grande privilégio na esteira da nossa salvação. Nós não apenas iremos para a glória e ficaremos eternamente com o Senhor, que já seria uma dádiva tremenda, mas, além disso, no percurso que teremos aqui na terra, na nossa caminhada, nós somos assistidos pelo Espírito Santo e capacitados por Ele para que nós sejamos úteis ao reino. E eu não estou falando úteis a mim mesmo, úteis à minha família. Eu não estou falando apenas útil para a sociedade. Estou falando de utilidade espiritual, utilidade para a igreja do Senhor Jesus Cristo. E esta é a função dos dons espirituais. Servir, nós entendemos que, além de um modo de adorar a Deus e de evidenciar o nosso amor e obediência a Ele, é uma maneira de nós evidenciarmos amor aos irmãos e demonstrarmos que eles são valiosos para nós, demonstrarmos que eles são importantes, que nós nos importamos com eles a ponto de estarmos dispostos a servir a pessoa. Esta concepção de serviço no primeiro século, ela foi completamente remodelada pela vida do Senhor Jesus Cristo, em que, dentro da cultura romana, esta palavra era utilizada basicamente restrita aos escravos. Eram os escravos que serviam. Então, existiam os senhores que usufruíam do serviço e da vida dos escravos. Quando Jesus chega e quando o cristianismo é apresentado para nós, então nós temos, meus irmãos, uma reconfiguração desse tipo de postura, em que o próprio Jesus e os demais apóstolos passam a dizer que eles estão aqui para servir, a missão é servir. E os apóstolos, inclusive, várias vezes se identificam como servos do Senhor Jesus Cristo. Então, houve, meus irmãos, uma nova forma de pensar. O cristianismo, ele trouxe para o mundo determinadas categorias que não existiam. E esta é uma, a categoria do serviço de uns para com os outros, serviço de iguais para com iguais, em que você se coloca para ser servo por livre e espontânea vontade. Então, acontece algo sobrenatural na vida do crente, que ele resolve ser servo. Enquanto incrédulos, nós queremos ser servidos, nós queremos ser o centro das atenções, nós queremos aproveitar daquilo que os outros podem nos dar. Quando nós nos convertemos, acontece algo de dentro para fora. É uma transformação no coração, em que nós passamos a ter necessidade de servir. Eu já vi vários irmãos me dizendo exatamente essa frase: pastor, eu tenho necessidade de servir, eu quero servir. E eu entendo o que você está dizendo. Às vezes você mal acabou de chegar na nossa igreja, e está chegando, passa um tempo, um período na nossa igreja, e diz: eu quero servir, pastor, eu quero ser útil. E eu entendo o que está no teu coração, porque todo crente verdadeiro, ele foi transformado em um servo, um filho de Deus por adoção, e que tem a grande honra de servir a Deus, servindo aos irmãos. Então, nós devemos lembrar que nós fomos habilitados, nós fomos capacitados de forma espiritual, para que a gente possa também demonstrar que se importa com os nossos irmãos. Então, o apóstolo Paulo vai declarar em 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 12 é o capítulo sobre o corpo. Lembra que o apóstolo Paulo usa essa metáfora para a igreja é um corpo constituída de vários membros, e tem muitas implicações disso, unidade na diversidade, tem muitas implicações que a gente poderia ter. E tem um texto que ele não é tão mencionado assim, porque o texto do apóstolo Paulo é tão rico que o versículo 7 quase que passa despercebido. Veja aí, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7.
1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Olha que interessante, o que esse texto quer dizer? Então, o Espírito Santo, ele concede dons a cada membro que constitui o corpo de Cristo, visando um fim proveitoso. Proveitoso para quem? Para o corpo. Para o corpo que o membro faz parte. Todo membro tem que entender que ele precisa ser proveitoso. Ele precisa somar. Ele precisa contribuir com o corpo. Ele precisa melhorar o corpo. A minha presença em uma igreja local, fazendo parte de um hall de membresia, precisa, de alguma maneira, fazer diferença naquela igreja, e aquele corpo precisa aproveitar deste membro. Deus deu você de presente para uma igreja local. Você é um presente para a igreja. Eu já, inclusive, falei sobre isso quando eu tratei sobre o texto de Cristo, quando Cristo vem e ele concede os dons que são os homens capacitados. Já falei um pouco sobre isso. Então, nesse sentido, cada um de nós é um dom que é dado para a igreja local. E nós precisamos sempre nos perguntar, será que eu estou cumprindo a intenção que Deus tem para mim na minha igreja local? Realmente a minha presença e a minha vida faz com que minha igreja melhore, seja aperfeiçoada? Todo dom tem uma finalidade. Estão percebendo? Tem um fim proveitoso. Todo dom tem uma finalidade, e essa finalidade é abençoadora. Lembre-se disso. Você precisa se colocar nessa posição de abençoador da igreja local, porque você recebeu dons com essa finalidade. A responsabilidade de descobrir e utilizar esses dons espirituais acaba sendo e recaindo sobre cada membro. Eu não sei qual é o seu dom. É você que tem que saber qual é o seu dom. Nós podemos até, em algum momento, falar sobre os dons que a Bíblia diz, a diversidade, e você tentar se encaixar ali, de acordo com o que Deus fez na sua vida. Então, nós somos pessoas diferentes, nascemos em famílias diferentes, muitos aqui em cidades, estados diferentes, tivemos culturas diferentes. Tudo isso é a providência de Deus nos preparando para que a gente possa ser muito peculiar na casa de Deus. E nesse sentido, meus irmãos, o dom que você tem é seu. O dom que você tem foi dado pelo Espírito Santo de Deus. Qual é o seu dom? Pastor, o meu dom é falar mal da igreja e do povo de Deus. Meu dom é criticar tudo e todos. Você não encontra esse dom na Bíblia. Não está aí, não. Isso é Satanás falando através de você. Não é. O dom é proveitoso, não é destrutivo. Ah, não. Minha função na igreja é destruir o corpo local, causar guerra e destruição. Não, você não tem o dom de Deus. O dom de Deus é proveitoso, é construtivo, é edificante. Esse é o dom que Deus dá. Qual é o seu dom? Você precisa fazer essa reflexão. E dizer, rapaz, eu tenho um dom de ensino. E você precisa começar a orar a Deus. Senhor, me dá a oportunidade de ensino, porque esse é o meu dom. Então, eu entendo que Deus tem me habilitado e capacitado. Eu gosto de estudar a Bíblia, eu gosto de ler outros livros, eu gosto de aprofundar, eu gosto do momento com os irmãos ali, onde eu vejo os irmãos crescendo. Eu vibro quando uma pessoa aprende um pouco mais. Ótimo, você tem um dom maravilhoso. Então, exerça seu dom. Então, busque se aperfeiçoar, conhecer mais, para que você possa exercer esse dom. E os dons, eles podem ser diversos. As próprias listas que nós temos nas Escrituras não são listas de dons exaustivos, mas
os dons que nós temos, nós precisamos buscar aperfeiçoá-los ano a ano e tentar fazer com que ele seja útil para a minha igreja local. Em Romanos 12, Paulo relacionou diretamente o fato de sermos membros do corpo ao usarmos os dons. Veja aí Romanos 12, versículos 4 a 8. Usando a mesma figura que ele constrói em Corinto, do corpo e dos dons. Romanos capítulo 12. Vamos ler a partir do verso 3. Ver a seção. Romanos 12, verso 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Interessante Paulo começar assim. Toda a sessão que Paulo fala sobre dons, Paulo faz questão de antes trazer um alerta, uma advertência. Cuidado para não se orgulhar com o dom que Deus te deu, porque o propósito não é arrogância. Cuidado para que, ao olhar para o teu dom, você não despreze e menospreze os demais dons. Ele diz, não pense de si mesmo o que não convém. Se coloque como servo, mentalidade de instrumento nas mãos de Deus, mentalidade de servo. É por isso que após 1 Coríntios 12 ser todo escrito sobre dons, sobre os dons que devem ser exercidos, corpo, um capítulo maravilhoso sobre dons, Paulo poderia já ter pulado para o 14. O capítulo 14 é a continuação das discussões dos dons. Ele vai falar sobre profecias e vai falar sobre dom de línguas. Mas no meio tem o quê? O melhor e maior dom. Qual é? O amor. Então, não tem como nós sermos habilitados e capacitados por Deus sem que o fruto do Espírito, que é o primeiro fruto, amor, esteja presente nas nossas vidas. Nós só servimos uns aos outros e a Deus por causa do amor. Por isso que Paulo faz questão de fazer essa construção sanduíche no texto. Ali, 1 Coríntios 12, 14, e no meio, a seção do amor. Da mesma maneira, Paulo vai fazer esse tipo de trabalho aqui. Pense com moderação sobre você. Versículo 4. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, olha aí a figura do corpo. Temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Esse texto tem que ser marcado com 3 canetas. Nós somos membros uns dos outros. O que significa isso? Significa que a sua função no corpo local me toca diretamente. Nós servimos uns aos outros, estamos dependentes, somos ligados uns aos outros, membros uns dos outros. É como os órgãos do corpo. Eles são diversos, mas se você tem um problema em um determinado órgão do seu corpo, todo o seu corpo sofre. Não é isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 12? Há uma ligação espiritual entre nós. Nós não somos membros de uma mera instituição com CNPJ. Nós somos membros uns dos outros. Isso é muito mais orgânico. Isso é muito mais profundo. Ser membro um do outro, inclusive, traz a implicação de que eu presto contas um ao outro. Porque eu sou membro seu e você é membro meu. Nós fazemos parte, então, desse todo. Uma diversidade maravilhosa, belíssima. Somos diferentes, mas, ao mesmo tempo, há uma unidade belíssima do corpo aqui. Então, a gente precisa pensar assim. A tua postura, o teu comportamento, a tua maneira de ser igreja me toca.
influencia os demais, abençoa ou não os membros. Então, eu vou fazer parte do corpo de Cristo, mas eu não aceito ninguém vir me exortar, a não ser os pastores. Não, você é membro uns dos outros. Todo aquele que é membro desta igreja tem a autoridade de Cristo, não é minha, é de Cristo, de exortar um ao outro. É responsabilidade nossa. A sua ligação é comigo. Se você faz parte da mesma igreja local que eu tenho responsabilidade na sua vida. Na minha vida ninguém fala, não. Fala, então sai da igreja. Eu não quero que ninguém se meta na minha vida. Saia da igreja local. Saia. E não entre em nenhuma. Não é saia dessa aqui, não. Não entre em nenhuma. Pastor, eu não vou mais fazer parte de nenhuma igreja local. Reveja se é crente. Porque, biblicamente falando, qualquer igreja local que você for, você tem uma responsabilidade com o outro. Você é membro um do outro. Isso não é, meus irmãos, uma imposição estatutária de uma igreja. Isto é a doutrina bíblica. É isso que Deus espera de nós, um relacionamento orgânico, em que nós nos importamos, amamos, cuidamos, prestamos contas um ao outro, em que não existe o crente autônomo na igreja local. Não, esse aí não presta conta para ninguém. Não, meu amigo, você não entendeu o que é uma igreja local, independente de anos de crente que você tenha. Você não entendeu. Você faz parte de um corpo. E você decidiu qual era a igreja local que você daria a permissão para os irmãos te exortarem, te edificar, te consolar. Foi você que decidiu. Então, isso é o que a Bíblia nos exorta. E, a partir disso, nós temos toda a relação que é dada em Romanos sobre os dons, as diversidades de dons, aqui nos mostrando que nós somos realmente diferentes, somos muitos, somos pessoas diferentes, com dons diferentes, mas todos com a mesma intenção, servindo ao mesmo Jesus. Todos recebemos o dom do mesmo Espírito, temos a mesma intenção, temos que ser proveitosos ao corpo que nós fazemos parte. O que acontece em várias igrejas locais é que as igrejas padecem por não tratar seus membros. A gente vai tocar nesse aspecto daqui a pouquinho, mas se eu tenho um órgão do meu corpo com câncer, não há saúde na vida daquela pessoa. No todo, tem igrejas doentes por causa de 2, 3, 4, 5, 10 membros doentes e que não são tratados e que a gente faz vista grossa. Nós não podemos fazer vista grossa. Quem não pode fazer vista grossa? Todos os membros. Nós somos membros uns dos outros. Isso não é responsabilidade apenas pastoral. É responsabilidade de todos nós. Porque quem está doente é o corpo que você faz parte. Então, toca a sua vida. Então, esse espírito de que eu não me importo com a igreja, eu não me importo se a igreja está doente, se não está, se tem membro que tem descaso com a igreja, se não tem, esse espírito não é o espírito da responsabilidade séria que deveríamos ter pela noiva de Cristo Jesus. Estamos falando da instituição mais séria da terra, a igreja. Teremos pecados, teremos falhas, cometeremos erros, mas juntos nos aperfeiçoamos, juntos crescemos, juntos melhoramos. Então, temos que ter cuidado com este aspecto desse senso de que eu posso ser membro do meu jeito, da minha forma, sem dar a menor satisfação para os meus membros. Todos os dons espirituais
requerem uma comunidade para que eles sejam exercidos. É sempre de uns para com os outros. Nunca é de mim para mim mesmo. Nunca é. Os meus dons sempre são para os outros. Então, isso é muito importante. Não visa a edificação pessoal. Não visa a edificação da minha família de sangue, mas visa a edificação da igreja de Cristo. Isso não significa que, ao servir a igreja, eu também não sou edificado, que a minha igreja não ganha com isso, que a minha família não ganha com isso. Lógico que ganha, mas o propósito é o corpo espiritual, o propósito é a igreja de Cristo. Sem estar ligado a um corpo local, um cristão não é capaz de usar adequadamente os dons que Deus deu, generosamente. É no cumprimento, então, dessas responsabilidades mútuas que nós temos uns com os outros, que a igreja acaba sendo beneficiada. O corpo cresce e edifica a si mesmo em amor, à medida que cada parte realiza a sua função. Veja aí Efésios, um outro texto que trata de dons, Efésios capítulo 4. Veja comigo os versículos 15 e 16 de Efésios 4. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, mais uma vez, falando dos membros, das juntas, somos nós, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para edificação de si mesmo em amor. Tem uma expressão aqui nesse texto belíssima: justa cooperação de cada parte. Segundo a justa cooperação de cada parte. Em outras palavras, é injusto alguns cooperarem e outros não. E eu estou falando da Bíblia. É o texto bíblico que diz que a igreja cresce, que a igreja amadurece, que a igreja se edifica através da justa cooperação de cada parte. Nós não podemos ter um espírito como membro de que os outros fazem e eu apenas colho, de que os outros trabalham e servem e eu apenas me aproveito. Isto não é ser um membro, isso é ser um parasita na igreja. É querer apenas colher. Isso não é, nem de longe, a responsabilidade de um membro dado por Deus na igreja local. Então, o texto nos fala da justa cooperação de cada um, de cada parte. Ou seja, é justo cooperar todos para que haja um corpo maduro e edificado. Quando não há uma justa cooperação de cada parte, nós olhamos para o texto e dizemos, não há o crescimento e há edificação. Se o crescimento e a edificação acontece pela justa cooperação de cada parte, quando vários não cooperam, o que é que acontece? Essa igreja não usufrui da maturidade e da edificação que deveria usufruir. Pare para pensar numa área que ela é um ponto de relevância para nós. Pare para pensar na justa cooperação no sentido de dízimos e ofertas, no sentido da manutenção da casa do Senhor. É justo alguns cooperarem, alguns contribuírem, manterem a igreja com seus dízimos, enquanto eu quero vir usufruir de tudo, ainda reclamar e não cooperar? É justo? Nós não estamos falando aqui de momentos de exceções na nossa vida. Nossa vida tem momentos, inclusive, que nós podemos ficar desempregados.
Aí eu vou fazer o quê? O empréstimo para dar dízimo para a igreja? Lógico que não. Ninguém está falando disso. Você vai ser auxiliado se você estiver com necessidade e precisando. A igreja vai ser instrumento de bênção na sua vida para que você saia daquele momento de crise que você está passando. E não aumentar a sua crise naquela situação. Mas, normalmente, no estado normal das coisas, o que se espera é que todos estejam cooperando para a igreja de Cristo. Se todos os membros cooperarem, nós podemos fazer muito mais do que fazemos. A igreja amadurece mais, a igreja é mais edificada, nós investimos mais em missões, nós fazemos mais trabalhos em fundações de outras igrejas, nós temos condições de ter um trabalho bem mais efetivo aqui em Juazeiro, no Brasil, quando todos entendem a sua responsabilidade. Então, coloque isso no coração, reflita sobre o que eu estou dizendo para você. É justa cooperação. E isto funciona em várias áreas. Funciona na área financeira, funciona na área do serviço, em que na igreja todo mundo está servindo, mas eu não quero servir. Não é que não está aparecendo oportunidade, é que eu não quero. Tomei uma decisão no coração. Eu não quero servir. Está errado, meu irmão. Está errado, minha irmã. Essa postura pode estar no seu coração por chateação, mágoa, tristeza, eu não sei, mas está errado. Peça a Deus para curar a sua alma. Está errado. É preciso que todos cooperem com os dons que Deus capacitou e deu, e inclusive cooperem financeiramente com a casa do Senhor, para que haja manutenção da casa do Senhor, para que nós possamos, como temos feito, boas conferências, trazendo bons preletores. Tudo isso envolve muito custo, envolve gastos. Então, fazer mudanças estruturais no local que nós estamos, no prédio que nós temos. Ah, pastor, nós precisamos já pensar numa estrutura maior do que essa, porque nos cultos, principalmente no domingo à noite, a nossa estrutura já não está comportando. Isso envolve finanças, meus irmãos. Envolve contribuição, envolve a gente poder estar todos juntos nessa empreitada e nesta obra de fazer a diferença na casa e dentre o povo de Deus. Então pensa, deixa o Espírito Santo falar ao teu coração à medida que você vem para a igreja. Vem para a igreja orando, Senhor, fala comigo, usa os pastores, usa os professores. Eu estou aqui para pensar se eu já tenho sido bênção para a tua casa, se eu já tenho feito tanto pelo teu reino. Amém, meu irmão. Continue motivada, continue motivado. Você está ajudando a igreja, como o texto diz, a ser uma igreja em pleno crescimento e edificação. Se não, é preciso repensar essa postura. É preciso ter uma mudança. É como um casamento em que você sabe que precisam ter mudanças, mas você não quer mudar. Aí procura um conselheiro bíblico, o conselheiro vai, depois de várias conversas, identifica que você precisa mudar, mas você não está disposto a mudar. E aí o seu casamento nunca muda. E você fica, eu estou fadado a ter um casamento assim? Tá. Porque você não quer mudar. Você nem dá o primeiro passo de orar para mudar. Senhor, eu não tenho força, Senhor. Estou com dificuldade de contribuir com essa igreja. Senhor, me dá um coração generoso. Tira do meu coração a avareza. Que eu seja mais abnegado. Que eu seja uma pessoa que faz com amor, que faz entendendo que é uma igreja séria, que faz entendendo que, ao contribuir, eu abençoo o outro, eu abençoo o meu irmão, eu abençoo o reino. Então, o primeiro passo é um reconhecimento. Se você nem reconhece, o seu coração está duríssimo. Então, você reconhece e começa a orar por isso. E nós cremos que Deus responde às nossas orações. Amém? Deus começa a mudar a nossa vida, Deus começa a mudar a nossa mentalidade. Coloque diante de Deus suas dificuldades. Se eu tenho dificuldade disso, todos nós temos. Eu tenho dificuldade em determinadas áreas, você tem em outras. O que nós fazemos? Colocamos diante do Senhor, diante do altar de Deus. Senhor, vai me mudando, eu não quero ser assim.
Eu quero ser uma pessoa transformada nessa área também. Eu quero ser uma pessoa diferente. Então, não se conformem ano após ano, você continuar do mesmo jeito, escuta, continua do mesmo jeito. É preciso que haja modificação, e a modificação começa com um passo simples, básico, orar por isso, reconhecimento, e o Espírito Santo vai começar a trabalhar na sua vida e te dar oportunidades. Jamais deveríamos deixar de levar em consideração que os membros da igreja se beneficiam da sabedoria uns dos outros. Esta aqui é uma das grandes bênçãos de fazer parte de um corpo. Qual? Na multidão de conselheiros há sabedoria. E na igreja nós estamos rodeados de pessoas com experiências diferentes e que, ao passar por algo parecido com aquilo, isso muito me beneficia. Só dar um exemplo para os irmãos, eu lembro, conversando com um irmão num retiro, alguns anos atrás, e esse irmão disse para mim: pastor, eu queria conversar com o senhor sobre algo que eu não consigo conversar com ninguém até agora, porque para mim é um negócio meio místico, meio esquisito, e eu acho que o que eu vou dizer, as pessoas podem não compreender muito bem. Disse: não, meu irmão, pode dizer, já dá medo, né, de ouvir o que vem, né? Eu disse: pode dizer, vamos lá, né? Qualquer coisa a gente ora aqui. E o irmão disse assim: pastor, eu, em alguns momentos na minha vida, nas madrugadas, ou quando eu vou dormir, em algumas situações, é como se eu sentisse a presença de Satanás ali. Bate uma angústia, e algo esquisito, e eu entendo que tem algo ali, e eu começo a orar, a pedir a Deus para que aquilo saia do meu coração, mas é uma espécie de opressão acontecendo na minha vida, e é difícil isso. Eu nunca falei com ninguém sobre isso, porque acredito que as pessoas não iriam entender. Eu disse: pois dois, acabou de encontrar um coleguinha. Acontece também comigo. Isso também acontece. Isso aqui não tem nada de algo além do que o que a Bíblia chama de batalha espiritual. Paulo fala sobre isso. Paulo fala que a nossa vida não se restringe a sangue e carne, que a nossa luta é contra os principados e potestades. Em alguns momentos, os irmãos vão ter mesmo essa sensação, e é real. É real. O diabo está ao nosso derredor. Lembra o que Pedro diz? Com qual propósito? Nos abençoar? Não, nos tragar, nos devorar, nos oprimir. É isso mesmo. Então, isso acontece com todos nós. Então, se já aconteceu com você, então é você parar ali naquele momento, fechar seus olhos, orar a Deus, reconhecer que está acontecendo aquilo, não se desesperar, entender que Cristo já venceu os principados e potestades na cruz. O texto de Colossenses capítulo 2 diz que eles já foram despojados, foram humilhados. Você não tem por que ter medo disso, mas acontece isso na nossa vida para a gente lembrar que nós não somos naturalistas, materialistas, que realmente nós cremos na existência de demônios, de anjos, e de que tudo isso existe e acontece. E ao falar isso para aquele irmão, eu lembro da alegria que ele saiu dessa conversa comigo. Porque assim, eu acredito que ele não esperava que eu dissesse que isso acontecia até com o pastor, né? Então, eu acho que ele se achava tão pecador, que ele dizia: isso acontece comigo, né? E aí, quando a gente teve aquela conversa, eu disse: não, meu irmão, quantas noites de insônia, quantas lutas, quantas vezes acordei Larissa para a gente junto orar nas madrugadas, e quantas opressões espirituais, e foi meio que libertador na vida dele. Eu estou contando isso para os irmãos entenderem como é bom você estar num corpo onde as pessoas experimentam as mesmas coisas que você experimenta, mas às vezes você não sabe explicar. Às vezes você não entende o que está acontecendo. E aí tem pessoas que podem te ajudar, que já têm uma caminhada, que passaram e passam também por aquilo, e a gente consegue entender o valor disso. Vamos tomar uma decisão na nossa vida. E aí o corpo de Cristo me ajuda a tomar uma decisão menos egoísta. Ele me ajuda a pensar em áreas que talvez eu não tenha pensado ainda. Às vezes nós vamos tomar decisões pensando apenas na nossa carreira,
pensando apenas no nosso sucesso, pensando apenas nas nossas oportunidades. Mas, meus irmãos, quando você conversa com outras pessoas, pedindo para elas que te lancem luz sobre a tua decisão, talvez elas te mostrem ângulos que você diga, rapaz, eu não tinha levado isso em consideração. Uma das grandes considerações que nós devemos sempre tomar em consideração ou levar, né, e ter em mente, como ficará o meu congregar para onde eu vou? Vou tomar uma decisão, vou para um outro local, vou me mudar. Tem alguma igreja séria, bíblica? Como será a sua adaptação naquela membresia? Como é que vai funcionar? Se puder evitar mudanças de igreja, sempre é bom. Porque talvez seja mais fácil mudar de trabalho, até se a gente for ganhar mais, se for promovido, aí é mais fácil. Mas adaptação num corpo local é sempre muito difícil e às vezes traumático. Não é fácil mudanças de igreja. Quando eu vejo um crente que vive mudando de igreja, eu entendo que ele não entendeu nada. Ele não sabe o que está fazendo. Porque é tão traumático e tão difícil, porque você tem que se envolver com a vida, com os problemas das pessoas, você tem que conhecer profundamente as pessoas, estar ali com aqueles rostos, anos servindo a eles, se desligar de um local em que você é proveitoso, é útil e ama as pessoas, é arrancar o seu coração. É muito difícil. Às vezes é difícil se desligar de uma igreja ruim. Você vai sair de uma igreja ruim, já dói, por causa dos relacionamentos e do serviço. Imagine de uma igreja saudável e boa. Aí, meu amigo, é difícil. Então, a gente precisa aprender a valorizar isso que nós temos. Isso é uma grande bênção, o que Deus nos deu. Mas, às vezes, vamos tomar decisões, não nos preocupamos com a opinião da igreja, não conversamos com os irmãos mais maduros da igreja, não perguntamos a opinião do nosso pastor. Aí, agora, tudo que eu vou fazer, eu preciso perguntar a opinião do meu pastor. Ele é meu dono, por acaso? Não, eu nem quero ser seu dono, saiba disso. Nem quero. Já tem Jesus, eu não quero competir com Jesus, não. Então, o seu dono é Jesus. Louvado seja Deus, seu e meu. Nem você é meu dono, nem eu sou seu. Tudo feito. Mas, Deus coloca na sua vida um líder espiritual, para que aquele líder espiritual, um dia, Hebreus 13, preste contas a Deus por sua vida. Você não presta contas por minha vida, mas eu vou prestar contas um dia por você. É pesado. Então, a gente deveria pelo menos querer ouvir a voz e a opinião. Não é seguir porque você está diante de uma pessoa que tem suas próprias opiniões, que erra também, que falha também, mas deveria se levar em consideração que é o meu líder espiritual e que pode, talvez, me mostrar um ângulo de algo que eu não percebi. E quando o membro toma uma decisão contrária à opinião do pastor, ele também não deve ficar fazendo beicinho e triste. Ah, mas eu aconselhei e o membro nem foi para aquele lado. Você não é dono dele? Você deu o seu conselho. Ele ouviu, levou em consideração. É aquela ideia do casamento, né? O marido sempre deve ouvir a opinião da esposa. Sempre, sempre. Você sempre precisa ouvir. Ouvir é levar em consideração. Ouvir não é simplesmente, diz, mulher. Aí ela diz lá, pronto. Aí liga a TV, pronto. Já falou? Já, tá bom. Não, não é isso. É realmente considerar, ponderar, refletir, porque ela foi colocada na sua vida por Deus. Então, ela pode estar evitando grandes males na sua vida com a opinião dela. Mas não significa que você vai ouvi-la sempre. Em algum momento, pode ser que numa discordância de posição e opinião, você diga, vamos por aqui. Eu ouvi você, mas eu estou com o meu coração propenso a ir por aqui, ore por mim. Não sei se é Deus, se sou eu, não sei o que é, mas a gente vai por aqui. E aí, a gente olha para isso, ouviu, mas ele toma a decisão. É o mesmo relacionamento de pastores e membros. Então, o pastor não é dono da sua vida. Ele te dá uma opinião e você
você deveria querer ouvir. Aí, a partir daí, a responsabilidade é sua. O que você vai fazer a partir disso? Aí você toma suas decisões, até porque as implicações e os resultados vêm na sua vida, e não da vida do líder, daquele que te aconselhou. Responsabilidades e benefícios corporativos. A gente vai entrar nesse ponto aqui na próxima aula. Então, na próxima aula, a gente fala um pouquinho sobre isso, porque envolve vários elementos, inclusive o elemento da disciplina, que é um elemento meio que agridoce, né? Um elemento que, ao mesmo tempo que traz grande dor e lágrimas, é uma forma de purificar e abençoar o membro e a igreja. Aí a gente toca nisso aqui. Quero abrir, se tem algum membro que deseja fazer alguma contribuição, alguma pergunta sobre o que a gente colocou aqui, então pode ficar à vontade, se eu souber, eu te respondo. Alguém? Irmão Renan? Isso. 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 É assim, nós fazemos uma diferença daquilo que Deus faz com o seu povo, sua capacitação para o seu povo, porque essa capacitação, ela diz respeito, ela tem como finalidade e propósito a igreja local. Então, nós chamamos esses dons, normalmente, desses dons espirituais para a edificação do corpo. Ali também é poder e capacidade de Deus, mas não visa a edificação da igreja. Então, está mais ligada ao reino de maneira geral. Então, ninguém expulsa demônios se não for pela capacitação e pelo poder que Deus dá. Então, e inclusive isso foi feito por pessoas que nem herdariam o reino de Deus, né? Como o texto lá nos diz. Isto é capacitação e poder de Deus, mas aquele momento específico estava relacionado ao momento messiânico de Jesus, tinha a ver com esse contexto, nem existia igreja além dali. Quando você chega no contexto da igreja, aí é o que a gente está falando, entendeu? Ok, irmã Rafael? Certo. Uhum. No caso de inatividade, nós temos membros em que não participam dos cultos ou não servem ao ministério. De que forma a igreja pode. Eu acho que o senhor vai entrar nessa parte da disciplina mais à frente, né? A próxima aula. Qual seria o comportamento da igreja diante do membro inativo? Pronto. Aqui está o nome, mas Sim. não serve. Pronto. Eu acho que assim, são passos que precisam ser dados. Então, e não partir logo para o caso extremo, por exemplo, de uma exclusão da igreja ou algo nesse sentido. Mas eu diria que, se eu percebo membros no meu corpo que são completamente inativos em serviços, em funções, em até participação de sessões importantes e tudo mais, cada membro tem a responsabilidade de chamar a atenção dessa pessoa. E falar em amor, sentir sua falta, aconteceu alguma coisa. E aí a pessoa entender que ela é valiosa, entender que ela é importante, entender que não é uma cobrança simplesmente por uma presença legalista, mas de que ela é realmente valiosa e de que estar ali faz diferença. E à medida que isso acontece, e essa pessoa vai sendo exortada, e os anos vão passando e ela continua com a mesma postura, então isso começa a demandar uma atitude um pouco mais enérgica, de uma chamada de atenção um pouco mais oficial. Diz, você não pode ser membro da igreja assim, que é mais ou menos o que a gente está dizendo aqui nessas aulas. Você não pode ser membro da igreja assim. Então, vamos orar para que você mude. O que está acontecendo? Como a gente pode contribuir para que você possa ser um membro melhor? Então, tem alguma trava, algum entrave? Então, o que está acontecendo? Então, mas, à medida que a persistência da inatividade
continua e acontece, continua, aí essa pessoa está sujeita realmente a ser convidada a prestar contas oficialmente para a igreja e, se não tiver mudança, ser disciplinada e excluída, porque ela está evidenciando que não tem amor ao próximo, não está preocupado com os demais membros, não se preocupa com a programação, não valoriza, não se interessa. Então, a não ser que ela tenha uma justificativa a respeito daquilo. Vale a pena dizer que tem membros que não conseguem ser tão ativos quanto outros. Tem membros que conseguem ter um pouco mais de tempo e por conta de N fatores, sua família, trabalhos, então conseguem. Tem membros, por exemplo, que dão plantões no domingo, e às vezes tentam transferir, mas não conseguem, é o trabalho da pessoa. Então, ela não consegue estar todos os domingos na igreja. Então, nós não estamos falando desses casos, nós não estamos falando disso, nós estamos falando de algo que fica claro. A pessoa não vem por quê? Então, eu já cheguei a perguntar uma vez para um membro, né? Dizer, ó, meu irmão, eu estou sentindo sua falta, o que foi que aconteceu? Você não veio para o EBD? Fiquei dormindo. Assim, foi uma resposta que eu engoli a seco naquele dia, mas não entrou em mim até hoje. Porque, assim, não é isso. Não é isso. Isso é um descaso, é uma falta de respeito. Você poderia ter ficado até dormindo, mas você fala isso de uma naturalidade tão grande, enquanto está todo mundo lá e Deus está agindo na sua vida. Não, fiquei dormindo. Não, meu irmão. Faça isso, não. Venha para a igreja. O corpo é importante, a igreja é valiosa. Então, não é assim. Se você não pode, por algum momento, passei uma noite acordado, tive um problema e tudo, estou com problema de saúde, é outra história. Não, pastor, estou com problema de saúde e tudo, não consegui dormir à noite. É outra história, nós não estamos falando disso aqui. Nós estamos falando de você transformar a manhã do domingo no dia do descanso do seu corpo lá da semana. Não, então tem EBD, não estou nem aí mesmo, não vou e acabou-se, pronto. Isso é um descaso. Então, a igreja precisa identificar isso é um descaso. Então, descaso, meus irmãos, é pecado sério. Então, assim, tem descaso com a igreja, precisa repensar a sua membresia. É o quê? É a igreja que está tendo algo que não te agrada e tudo? Pois então procura uma que te agrade, para você participar de tudo, para você ser ativo. Então, é importante a gente poder fazer essas reflexões, porque a gente não quer não quer penalizar um irmão ou uma irmã que tem um bom motivo, às vezes, para faltar. Não pôde mesmo, é um crente sério e tudo mais, e não pôde vir. É outra história, não estamos falando disso, não. Estamos falando de um descaso declarado, visível, né? E aí, meus irmãos, isso tem que ser repensado pela igreja local, né? Às vezes a igreja local tem 200 membros arrolados lá. Isso só traz problemas para a igreja, porque até no dia que vai fazer sessão não consegue coro, não consegue um número mínimo de pessoas para conseguir fazer uma sessão, porque tem lá um grupo de pessoas, assim. Então, a gente tem que ter membros ativos, independente de ser 30 pessoas, mas são 30 pessoas ativas, que estão ali, que querem estar ali. E, à medida que a igreja cresce, a gente tem que ter mais cuidado ainda, porque acaba se abrindo a porta um pouco mais para pessoas que querem chegar e ter descaso. Quando é um grupo menor, a gente tem até vergonha de faltar. Só tem eu, né? Então, se eu faltar, como é que fica, né? Não dá para faltar. Mas quando é um grupo grande, aí dá meio que para se esconder na multidão. Então, eu começo a faltar, não estou nem aí, as pessoas não veem. E a igreja precisa perceber, cada membro precisa perceber o que está acontecendo e atuar nisso, né? Mais alguém? Ok, vamos orar, meus irmãos. Vamos ficar de pé. Vamos agradecer ao nosso Deus por esse tempo. Pastor Márcio. Ok. Hoje à noite, meus amados, após essa aula, nós temos sessão, né, hoje à noite. Então, importante sua presença, prestação de conta financeira para a igreja, também a apresentação do orçamento de 2025, muito importante você entender como a igreja está provisionando ou pensando os seus recursos para o ano de 2025, é uma sessão importante. Inclusive, hoje à noite nós vamos ouvir um pequeno testemunho
do chamado de Deus na vida do irmão Vitor Hugo, que está solicitando o envio da igreja para que ele vá para o seminário. Então, a igreja, inclusive, vai tratar sobre esse assunto. Então, venha, é muito importante todos os irmãos estarem aqui, tá bom? Então, vamos orar. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, pela Tua igreja, por uma manhã tão agradável. Obrigado, Senhor, porque esse dia de domingo tem sido um dia de grandes batalhas espirituais, sempre é assim, mas também é um dia sempre muito abençoador. Um dia que nós revemos os nossos irmãos em Cristo e podemos compartilhar uns com os outros e conversar, apertar a mão um do outro e perceber se aquela pessoa está bem, se não está, receber os nossos amados convidados. Que o Senhor abençoe essa igreja, que o Senhor nos abençoe nas reflexões que estão sendo feitas e que juntos, ó Deus, possamos nos aperfeiçoar ainda mais como igreja bíblica, igreja saudável, que o Senhor possa continuar abençoando esse corpo local. Quero, Senhor, te pedir pelas demais igrejas da nossa região, então pedir que o Senhor esteja abençoando todos os líderes, diretoria, pastores, diáconos, membros, e que, ó Deus, haja uma consciência geral, para que as nossas igrejas possam usufruir de maturidade e edificação. Aproveito para te orar pelo Proclamar, está chegando, próximo final de semana, é um tempo, Senhor, em que o desejo é que várias pessoas escutem o Evangelho, uma programação que envolve muito trabalho. Peço que o Senhor esteja abençoando todo o trabalho que vai acontecer na Igreja Betel e também os trabalhos ali que vão acontecer nos cultos. Então, que o Senhor esteja abençoando a liderança e todos que estarão participando. Te suplicamos, Senhor, por hoje à noite, suplico ao Senhor forças, maturidade espiritual, para que eu possa trazer a Tua palavra essa noite, de maneira a edificar o Teu povo, e que possamos, Senhor, juntos ter um momento congregacional de sessão, em que podemos ver o que está acontecendo, entender o que está acontecendo com a nossa igreja, e também tomar decisões sérias e importantes. Abençoa cada membro, todos os membros têm o Espírito Santo dentro deles, então dá a sabedoria que vem do alto para todos nós, o equilíbrio que nós precisamos para juntos tomarmos as melhores decisões. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, meus amados.